Muitas pessoas pensam que investimento é coisa para gente rica, mas quem pensa assim está totalmente errado. É possível começar a investir a partir de R$ 10 no mercado financeiro e receber uma renda mensal por isso. Interessante, né? Vamos conversar mais sobre isso no vídeo de hoje. Ao pensar sobre investimentos, é fundamental considerar diversos aspectos para alcançar seus objetivos financeiros. Analistas destacam 7 dicas fundamentais para iniciar a sua jornada de investidor de forma consciente. Vale pontuar que investir com sucesso requer algumas etapas importantes. Primeiro, é essencial ter um planejamento financeiro sólido. Em seguida, é necessário definir claramente seu perfil de investidor e seus objetivos de curto, médio e longo prazos. Além disso, conhecer os diferentes produtos do mercado financeiro e construir uma carteira de investimentos diversificada. Esses são passos cruciais para alcançar seus objetivos financeiros. Para te ajudar nessa jornada, no vídeo de hoje separamos 7 dicas fundamentais para melhor gerir o seu patrimônio no mercado financeiro. São verdades que podem agregar valor e complementar conhecimentos prévios e vão ajudar você a alcançar a sonhada liberdade financeira. Então já se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo e não esquece de ativar as notificações para você receber o vídeo rapidinho quando a gente postar, beleza? Primeiro, diversificação. A diversificação é um princípio fundamental para todos os investidores. Envolve a distribuição dos investimentos em diferentes classes de ativos, evitando a concentração do capital em um único ativo ou em uma única classe. Dessa forma, se um determinado ativo ou classe de ativos performar mal em um período, outros ativos podem compensar as perdas, contribuindo para a estabilidade na carteira. É o que diz a famosa frase: não coloque todos os ovos em uma cesta só. Com a diversificação é possível evitar oscilações de apenas um ativo ou uma classe, mantendo uma carteira mais saudável. Mas o que é diversificar na prática? Além dos investimentos tradicionais para iniciantes como o Tesouro Direto, é importante considerar com o tempo as ações, os fundos imobiliários, que podem se destacar como ótimas opções para quem está começando a investir. Podemos também citar os ETFs, que são excelentes veículos de diversificação, que permite que o investidor, mesmo iniciante e com poucos recursos, compre índices que representam dezenas de ações. Segundo, estudo contínuo sobre investimentos. É praticamente uma exigência do mercado estudar e aprimorar os seus conhecimentos diariamente, mesmo sendo um investidor profissional. Aprofundar-se em cada classe de ativo, entender a sua dinâmica, identificar os pontos fortes e fracos são essenciais para tomar decisões de investimentos mais informadas e alinhadas com seus objetivos financeiros. Portanto, investir tempo e esforços em educação financeira, especialmente em diferentes ativos, é fundamental para desenvolver uma estratégia de investimento sólida e bem fundamentada. Terceiro, planejamento. Planejar antes de executar qualquer tarefa, seja nas finanças pessoais ou na vida em geral, é uma excelente decisão para evitar surpresas desagradáveis. No caso dos investimentos, é importante planejar de maneira coerente com seus objetivos, reservando uma quantia mensal para os seus aportes financeiros. Os objetivos de investimento variam de pessoa para pessoa, desde começar a investir até acumular um grande patrimônio. É possível e viável começar a investir com pouco capital, desmistificando a ideia de que investir é apenas para quem tem muito dinheiro. É importante que o investidor planeje de maneira coerente com os seus objetivos o seu orçamento mensal, de modo que em todo mês uma reserva interessante seja provisionada para os seus aportes financeiros. Quarto, definir perfil e tolerância a risco. A compreensão da tolerância ao risco é crucial para o investidor iniciante, pois se refere à quantidade de risco que alguém está disposto a assumir com o seu capital, sem perder o sono. Existem basicamente 3 perfis de investidores: o conservador, o moderado e o agressivo, cada um com diferentes níveis de tolerância ao risco. É importante conhecer o seu perfil de investidor para escolher investimentos adequados e evitar exposições excessivas ao risco. O perfil do investidor geralmente está relacionado ao conhecimento dos investimentos. Perfil de investidor conservador. O perfil conservador define pessoas que prezam mais pela segurança dos investimentos, preferindo opções de baixo risco. Por isso, esse investidor costuma buscar aplicações mais previsíveis, de longo prazo e com uma liquidez maior, que permita o resgate dos valores sem uma data de vencimento. Nesse perfil, a preferência pela segurança pode fazer com que o investidor abra mão de rentabilidades mais altas.
vidas. Para preservar o seu patrimônio, é comum que pessoas sem experiências no mercado financeiro que vão investir pela primeira vez se encaixem no tipo mais conservador. Perfil do investidor moderado. O investidor moderado também busca segurança, mas está disposto a incluir aplicações de risco um pouco maior na carteira em prol de uma rentabilidade mais alta. Esse perfil é considerado um meio termo entre o conservador e o arrojado, por isso une algumas características dos dois tipos. Diante disso, é comum que uma pessoa que se encaixe no perfil moderado aceite ativos com mais volatilidade e liquidez mais baixa, mas que mantenha aplicações mais estáveis no portfólio para garantir um equilíbrio. Investidores que conhecem um pouco do mercado e já fizeram outras aplicações tendem a fazer parte desse perfil. Perfil de investidor arrojado ou agressivo. O terceiro perfil é o investidor arrojado, que tem um nível maior de tolerância para aplicações de alto risco e busca a rentabilidade da carteira. Também conhecido como investidor agressivo, esse perfil tende a arriscar mais e aceitar bem os ativos com maior oscilação no mercado. Apesar dos riscos mais altos, esse investidor monta seu portfólio de maneira estratégica e sabe identificar quando a exposição ao risco tem chance de ser recompensada por ganhos mais altos. Por isso também é comum que o perfil arrojado mantenha alguns investimentos em aplicações conservadoras também, criando assim uma reserva de emergência. Quinto, reserva de emergência. Então, vamos falar um pouco mais sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência é frequentemente esquecida por investidores iniciantes, que muitas vezes consideram seus próprios investimentos como uma reserva de emergência. No entanto, é necessário entender que a volatilidade do mercado pode ser um grande problema quando se considera os investimentos como reserva. Imagine uma situação que exija acesso imediato aos seus fundos, como uma emergência médica. Se você precisar vender os seus investimentos rapidamente em um momento de baixa no mercado, poderá acabar perdendo muito dinheiro. Por isso, os analistas afirmam ser necessário manter uma reserva de emergência separada dos investimentos, acessíveis em momentos de necessidade, sem comprometer o portfólio de investimentos. Lembre-se, é fundamental começar os investimentos formando uma reserva de emergência, antes de começar a fazer qualquer outro tipo de investimento. A reserva dá tranquilidade e segurança ao investidor para depois diversificar e tomar um pouco mais de risco, sempre adequado ao seu perfil. Embora alguns analistas não recomendem usar o próprio investimento como reserva, existem ativos de alta liquidez que podem ser aplicáveis. É possível poupar entre 6 e 12 meses do seu custo de vida em um investimento de baixo risco e alta liquidez, como Tesouro Direto ou um fundo DI simples. Sexto, definir objetivos claros. O investidor, antes de começar a investir, precisa saber quais são seus objetivos financeiros. Eles podem ser de curto, médio ou longo prazo, como comprar um carro, pagar faculdade dos filhos ou garantir uma aposentadoria confortável. Ter objetivos claros ajuda a escolher os investimentos com prazo alinhado ao seu objetivo. E para cada objetivo, dependendo do prazo, um produto de investimento é mais adequado. Então essa pessoa vai passar a investir para atingir outros objetivos, podendo arriscar um pouco mais. Aí ele começa a destinar uma parte dos seus investimentos a cada uma das caixinhas, ou seja, a cada um dos objetivos que pretende. Sétimo, pensamento de longo prazo. O mercado financeiro é volátil, passa por altos e baixos, por isso é fundamental ter uma perspectiva de pelo menos 5 a 10 anos, para não sofrer perdas significativas em curto prazo. É preciso ter duas habilidades preciosas para qualquer investidor: disciplina e a calma. Investir pode ser emocionalmente desafiador, especialmente durante momentos de volatilidade do mercado. Mantenha a disciplina, evite tomar decisões precipitadas e foque em seus objetivos financeiros de longo prazo. A consistência é a melhor aliada do investidor de longo prazo, não esqueça. Mas afinal, como você pode montar uma carteira de investimento de acordo com o seu perfil? Vamos lá. Cada perfil de investidor preza por requisitos distintos na hora de aplicar o seu dinheiro, e é a partir dessas características que a carteira pode ser montada de maneira mais assertiva. Na prática, independente se estamos falando de um investidor conservador, moderado ou arrojado, existem alguns passos para organizar um portfólio equilibrado. Conhecer as alternativas disponíveis. De maneira geral, os investidores podem ser feitos em duas classes principais: renda fixa ou renda variável. A diferença entre elas é que a renda fixa compartilha as regras de remuneração antecipadamente, enquanto a variável não. Segundo um levantamento da B3, os investimentos em renda fixa são mais escolhidos pelos brasileiros. São mais de 12 milhões de pessoas investindo em renda fixa no país. No entanto, o estudo também mostrou que houve um aumento de 35% no número de investidores com aplicações em renda variável, de 3,3 milhões de pessoas no terceiro
terceiro trimestre de 2021 para mais de 4 milhões de pessoas no período em 2022, e de lá para cá aumentou mais ainda. As alternativas para investir são variadas. Confira algumas indicações para você ter noção. Conservador, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, fundos DI com rentabilidade atrelada ao CDI, fundos de renda fixa, letra de câmbio, LCI, LCA, títulos do Tesouro Direto como Tesouro Pré-fixado ou Tesouro Selic, e por aí vai. O perfil moderado, ações, certificado de recebíveis do agronegócio, certificado de recebíveis imobiliários, certificado de operações estruturadas, debêntures incentivadas, ETFs ou fundo de índice, fundo de ações, fundos imobiliários. Já no perfil arrojado, ações, BDR, criptomoedas, ETFs, fundos cambiais em moeda como o dólar, fundos de investimento em participações, fundos multimercado, mercado futuro e alguns derivados, e por aí vai. Quanto mais o investidor conhece o mercado financeiro, mais ele sabe sobre as características das aplicações. Por isso, estudar é fundamental para quem deseja entender o universo dos investimentos e encontrar a melhor forma de aplicar o seu dinheiro. Além de buscar informações sobre como investir, acompanhar as movimentações do mercado e do cenário econômico, tanto nacional quanto global, são maneiras de aplicar o conhecimento e fazer aplicações de forma estratégica com mais confiança. Para você começar a investir, é preciso você entender mais algumas coisas. E eu separei esse vídeo aqui para você ver, que ele tem um passo a passo mais detalhado do que você precisa fazer. É só clicar aqui e assistir.